Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa. A gente surgiu no programa de inovação aberta, Colab, por isso que o nome completo do programa é Colab Trends, e agora a gente está numa nova série gravando em estúdios também, presencial, né? O papo presencial, não por plataforma apenas. Aqui a gente conversa com investidores, fundadores de startups, a gente fala de sustentabilidade, dos desafios dos investimentos, particularmente desse mundo do ecossistema de inovação. E hoje o papo não pode ser melhor para tratar do assunto, porque eu vou conversar aqui com o Francisco Jardim. O Francisco Jardim, ele é cofundador e sócio-diretor da SP Ventures, que é uma empresa especializada em investimentos de venture capital para o mundo do agri-food, né? Da agricultura e do food tech. Então, para vocês terem ideia, a SP Ventures hoje administra R$500 bilhão nesse segmento. Não é pouca coisa, né? O Francisco Jardim ele já participou de mais de 30 investimentos, enfim, 20 conselhos de administração de startups, tem um track record incrível com exits bem-sucedidos. Francisco, que honra ter você aqui no Trends. Cláudio, a honra é toda minha. Sou fã do Alfa, o fundador do Alfa, o Dr. Aloysio, foi uma inspiração enorme no decorrer da nossa trajetória, sempre, acho que para todos os empresários brasileiros. Temos a honra de co-investir com vocês e, bem, é uma enorme honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bacana. Vou te chamar de Chico. Por favor. Tá? Então, olha, Chico, é o seguinte, você tem uma trajetória aí fantástica, não apenas em Venture Capital, mas especialmente no mundo da agricultura. Eu queria que você falasse um pouquinho também como é que você acabou ficando nesse mundo, tem lá atrás o Criatec, enfim. Conta pra gente, para começar, o que a SP Ventures faz, que valor ela gera para o ecossistema, para a sociedade e um pouquinho dessa sua trajetória para chegar tão assim, centralizado no agri-food, né? Com certeza, Cláudio. Então, o primeiro ponto que é importantíssimo enfatizar. Nenhum dos sócios fundadores da SP Ventures vieram do agro. Ninguém cresceu em fazenda, ninguém tem pai com fazenda. Então, a gente chegou nisso porque, né, depois de muita análise, muita discussão, decidimos que investir no agronegócio brasileiro é a melhor oportunidade, tanto para retorno financeiro quanto de propósito da nossa geração. Tá? Então, eu vou contar um pouquinho mais desse processo. A gente nasceu dentro de um fundo do BNDES Par chamado Criatec, você acabou de mencionar. O Criatec foi um fundo divisor de águas na indústria de investimento, inovação e tecnologia do país. O BNDES percebeu, em 2005, 2006, 2007, que a indústria de venture capital brasileira, para ela nascer e ganhar força, precisava de um primeiro grande case de sucesso. Né? A indústria de gestão de recursos tem um desafio ovo e a galinha, né? Você só consegue atrair dinheiro se o dinheiro vir o track record. E você só consegue ter track record se já teve dinheiro alocado. Então, como que você rompe essa barreira? Né? Teve várias iniciativas no comecinho ali da indústria, né? A FINEP teve algumas, mas o BNDES Par fez um grande, robusto, um fundo de 80 que acabou ficando de 100 milhões de reais, com uma estrutura de contratar um gestor nacional e depois diversos gestores regionais que fazem o trabalho que a gente conhece como Venture Capital, que é originar, analisar, precificar, estruturar deals e depois a parte mais importante do negócio, que é engajar e apoiar empreendedores e entregar valor além do cheque que você escreveu. Tá? Então, era um fundo generalista, a gente foi contratado para ser o head São Paulo desse fundo, que é o ecossistema mais denso em dólares ou reais alocados à inovação, em mestres e doutorandos, em empreendimentos iniciados. Então, é a região geográfica mais importante se você for segregar por uma região. Tá? Então, sumimos ali e aí começa um processo muito interessante, porque a gente passava o dia inteiro ali no começo conversando com o empreendedor, né? E com um viés muito forte de tecnologia e ciência aplicada e tal. E aí era um café da manhã com o empreendedor de saúde. Depois a gente ia encontrar um empreendedor que estava atacando o problema na mobilidade urbana. Almoçava com o empreendedor de uma fintech. Depois o empreendedor de engenharia clínica. Aí terminava o dia falando com alguém de biotecnologia. E uma coisa que incomodou muito os sócios da SP Ventures, desde aquele comecinho, e foram muitos anos pensando em como bypassar, como superar essa dor, essa coceira, né?
era a superficialidade na tomada de decisão de investimento. E eu acho que é algo recorrente entre os fundos generalistas, né? Eles não têm uma especialização, um profundo conhecimento de nenhuma cadeia. E aquilo incomodava muito, porque o empreendedor vinha fazer um pitch de alguma dor que queria resolver, as pessoas que ele estava trazendo para o time. A gente não tinha automaticamente um conhecimento profundo para dizer essa dor realmente existe. Ela existe há tanto tempo, ela não está sendo solucionada por nenhuma outra solução. Eu conheço as pessoas, organizações de onde essa parte está vindo, né, com propriedade. E depois de muitos anos pensando como que a gente podia resolver isso, tentamos vários, né, outros caminhos, montar com um conselho de notáveis, trazer especialistas de cada tese. A gente acabou chegando à conclusão que não. Para a gente realmente ser e obter um nível de excelência que a gente quer ter em termos de tomar decisões de alocação altamente técnicas, densas e qualificadas, e a gente conseguir ser o melhor sócio possível em termos de trazer mais valor fora dinheiro, incluindo acesso a talento, acesso ao mercado, acesso a conhecimento estratégico e acesso a mais capital para futuras rodadas, a gente precisava realmente especializar. E o processo de especialização significava... Vertical. Alguns fazem por horizontal, por modelo de negócio, SaaS. A gente optou por vertical. E dentro dessa vertical, ele incluía, nos próximos anos, vamos começar a trazer mais sócios operacionais para a gestora que são dessa tese, gente de private equity da classe, gente de grande multinacional da classe, e vamos começar a trazer investidores que são do setor. E aí criar um ecossistema parrudo da gestora, onde a gente vai ter um time com pessoas com muita experiência investindo naquele setor, muita experiência liderando operações enormes naquele setor e investidores que lideram aquele setor no mundo e colocar tudo isso a serviço do empreendedor. Genial, genial. A gente vai ter um tempo aqui, embora o tempo seja curto para um cara como você, Chico, para falar um pouquinho do contexto atual, os desafios atuais, queda de liquidez, inflação no mundo, enfim, tem todo um cenário aí para a gente comentar. Mas eu queria ainda puxar um pouco a questão do seu papel nesse mundo de SP Ventures, mas também um pouco o personagem Chico Jardim, no sentido de que lá desde de sempre você foi um cara que criou relacionamentos, redes de relacionamento, contatos. Você é um cara assim, lhe conhece, você percebe que você tem essa habilidade, esse skill, esse talento. Você é um cara com conexões internacionais. Fala pra gente, talvez em dois níveis, né? A importância do relacionamento com o ecossistema, prestígio, reconhecimento, credibilidade no ecossistema e a importância dos contatos internacionais para exercer o que vocês fazem, né? Com certeza, Claudião. E eu herdei isso do meu pai, tá? Meu pai foi 50 anos do Itamaraty, diplomata, chefe de várias missões lá fora, foi nosso embaixador na Turquia, na Polônia, e eu sempre vi isso em casa e a importância que é dialogar, explorar e manter relações, não evitar conflitos, mas enfrentar conflitos de forma construtiva e dessa forma aprofundar relacionamentos que vão ser, né, elos fundamentais para poder fazer negócios lá na frente. E no Venture Capital, os relacionamentos, as conexões são importantíssimas, porque, contrário talvez do que é conhecido como a indústria de private equity, no Venture Capital, a gente tenta fazer uma coisa, Claudião, que é a profecia que se autorrealiza. Então, a gente quer escolher o melhor empreendedor, resolvendo uma dor grande, num timing certo, mas a gente quer trazer para a mesa daquele empreendedor um sindicato de investidores que, conjuntamente, além do capital, vão conseguir trazer coisas que vão ajudar esse cara a vencer aquela guerra. Ou, pelo menos, ele já está na frente do segundo e terceiro colocado e com o que a gente vai colocar à disposição dele em termos de arsenal, ele vai conseguir ficar muito mais na frente dos próximos, né? Então, como que a gente sempre entendeu que a importância de montar esse sindicato? Você tem que trazer outros investidores que agregam coisas complementares para a nossa proposta de valor. E o agro, contrário de várias outras cadeias de negócio, o agro é uma cadeia global
que inclusive eu não acho que vai passar por uma desglobalização, que nem vários outros setores estão ameaçando passar agora. E ele depende de cadeias de suprimento extremamente globais, com grandes players para fazer a coisa acontecer. Desculpa interromper um pouco, Chico, mas você está falando do... E eu estou repassando aqui quase que o óbvio, né? Porque eu não sou especialista. Cadeias de sementes, tecnologia, consultoria para o agro, fertilizantes. É disso que a gente está falando e que compõe esse mundo aí incrível em qualquer, digamos, especialidade que uma startup vai participar desse mundo. Esse mundo é globalizado e interdependente. Exatamente. Tudo a ver com diplomacia, sua matriz doméstica. Tudo né? a ver. Inclusive, sempre teve um casamento grande da diplomacia com o agro brasileiro, abrindo mercados, abrindo o Oriente Médio, abrindo a Rússia, abrindo a China, né? E você está certíssimo, é exatamente isso. Tem duas grandes cadeias na origem, a cadeia da proteína vegetal e da proteína animal. Cada uma se desdobra em várias, né? Proteína vegetal temos soja, milho, trigo, FLV, e na proteína animal temos sinocultura, avicultura, aquacultura, bife, bovinocultura, lácteos. Então, cadeias muito abrangentes. E aí, nas horizontais, todas as cadeias que abastecem. Então, sementes, agroquímicos, biológicos, fertilizantes. E a gente teve uma visão muito clara, eu acho que ficou claro, consciente mais para o público em geral, nesses últimos anos, com os 3 cisnes negros que a gente teve, né, nesses últimos anos, principalmente 2 deles que impactaram as cadeias de suprimento, a pandemia e a guerra na Ucrânia, o quanto que essa cadeia é globalizada, porque ameaça o fornecimento de fertilizante, ameaça o fornecimento, o acesso a portos, e isso gera o que foi o terceiro cisne negro, que foi inflação. Fantástico. Agora, nesse cenário, eu queria trazer um outro elemento ainda. Nós temos um país que todo mundo sabe, né, um grande produtor, né, de alimentos aqui, que é mais o seu vertical agricultura, porque você tem outros segmentos ainda, como algodão, uma série de outros segmentos. Né? Nós temos talvez um grande campo de testes, mas nós temos também tecnologia. E a parte de biotecnologia, de que deve ser uma tecnologia ainda mais sofisticada, onde você precisa de outros ecossistemas, de laboratórios, pesquisa avançada. Como fica o Brasil nesse mundo? Nós somos mais um campo de prova de conceito e operação, né? Em grande escala. Ou esse mundo do investimento de venture capital também tem esse foco de tecnologias mais sofisticadas, mais avançadas, onde talvez tenha mais venture, né? Tenha mais risco. Comenta um pouco para a gente. Tem esse foco total. Hoje, a forma que a gente desenha o nosso, vamos dizer, landscape de investimentos é segregando pelas 2 grandes cadeias que eu mencionei, mas também segregando pela tecnologia que gera escala, e aí a gente segrega digital e biotech, e cada uma dessas desdobra em várias. E a gente também segrega pelo estágio da cadeia, ou seja, dentro da porteira ou fora da porteira, upstream ou downstream. E com isso a gente engloba aqueles 26, 27 até 32% do PIB, que é o agronegócio. E não só é uma fatia tão relevante do PIB, mas crescente. Né? Esse ano a gente vai ter mais um exercício onde o agro vai crescer, vai ser pujante, vai conquistar mercado, vai alimentar mais de 800 milhões de pessoas no planeta e o nosso PIB vai andar de lado, ou seja, o agro vai ganhar mais relevância dentro da matriz. Então, envolve. E hoje, pegando o gancho específico da biotecnologia, Claudião, eu afirmo, e é uma das 3 categorias que a gente mais investe, é biotech, desde o início da casa. O Brasil está construindo a indústria de bioinsumos mais dinâmica e avançada do planeta. As companhias que a gente está criando aqui, companhias que têm desde o capital aberto, como a Vitia, outras que são investidas por fundos de Venture Capital e Private Equity, como a Gênica, Biotrop, Simbiose, entre outras. Estruturas de capital muito fortes, níveis de gestão e excelência operacional muito fortes, empresas que estão inovando e crescendo em todas as cadeias. Elas estão fazendo bioprospecção, e o Brasil detém mais de 80% da biodiversidade. Então, em termos de identificar micro-organismos e macro-organismos que vão ser eficazes no arsenal contra as pragas e as doenças, é fundamental estar aqui, é uma vantagem competitiva, mas também estamos avançando e inovando em fermentação líquida, em escala de produção, em tecnologias de aplicação no campo, com drone, e o produtor já faz um bom tempo
aceitou o biológico e está adotando numa velocidade enorme. E isso casa não só produtividade, mas sustentabilidade. Fantástico. Ou seja, agora é engraçado, né? Porque na sua carreira, não sei se eu estou viajando muito, se nota uma união do mundo de pesquisa, estudo, num país onde, infelizmente, a tradição é o mundo privado e o mundo da universidade serem apartados né? Não há essa tradição em vários segmentos. Outros talvez sim. Talvez nesse mundo seu há um diálogo, né? Vocês são uma ponta de lança dessa integração de ciência e negócios no Brasil. Você quer comentar um pouquinho isso? O Criatec tem isso na origem, talvez, né? Universidades. Você está certíssimo, Claudião. Você usou uma expressão que é tradição, que se assemelha muito à cultura. E era isso que faltava na academia brasileira quando a gente começou essa peregrinação, quando o BNDES foi corajoso de lançar esse fundo Criatec, quando a FINEP lançou diversos fundos, foi justamente para romper essa cultura. Eu me lembro de ter visto uma estatística lá para 2006, 2007, que me impactou muito. Eu vi a quantidade de PhDs, doutores, nos Estados Unidos que estavam no setor privado versus que estavam na academia, né, fazendo pesquisa versus pesquisa em empresas. E era 70, 80, 20, 30, aproximadamente. E aí eu vi essa no Brasil, era um inverso. Sim. Era 70, 80% estavam na academia e 20, 30% estavam na empresa, né? E quando eu me dei conta, né, comecei a visitar as universidades com viés aqui em São Paulo, naquela época, isso foi pré-lei da inovação e ainda tinha uma cultura muito contrária a montar empresa dentro da universidade, a pegar o que está sendo feito na universidade e transformar em produto, transformar em valor, que é o único motivo que a faculdade existe, é para gerar valor para a sociedade. E tinha uma percepção de que não. Quando eu percebi o quão ineficiente a academia era naquela época para conseguir ser um veículo de transferência de valor para a sociedade, você fica muito frustrado e aquilo virou um pouco a nossa missão inicial. E boa parte do trabalho do Criatec era fazer uma evangelização na universidade, mostrando os cases de sucesso, principalmente nos Estados Unidos, né, onde Stanford, MIT já tem uma cultura tão, né, avançada, já tinham naquela época, desde os anos 60, 70, 80, do professor montar um business plan, fazer pitch para investidor, sentar em conselho de companhia, orientar os alunos dele a montarem a empresa e a optarem por esse caminho de montar uma companhia como uma forma de fazer o que eles estão, né, transformando em ciência e avanço na bancada em produto, em faturamento, em arrecadação de impostos, em emprego, né? E essa era uma das grandes missões. E no agro, sim. Eu até dou exemplo. A gente começou, e óbvio, teve um percussor importantíssimo, que foi a FAPESP. A gente começou aqui em São Paulo, o Criatec, uma das principais fontes de originação de negócios foi a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que fomenta grande parte da pesquisa aplicada no Estado, uma das grandes fomentadoras no Brasil. Ela tinha replicado um modelo que deu muito certo nos Estados Unidos, chamado SBIR, Small Business Innovation Research, que é um fundo perdido para um pesquisador que vai montar uma empresa com perspectiva de transformar produto e de ter sustentabilidade. E aqui chamava PIP, Primeiro Investimento, Primeira Empresa. Se lembro não me disso, engano, eu lembro disso. E eu via a lista de aprovados do PIP, né? Quem que estava pegando dinheiro, quem que tinha passando por um crivo científico e já estava apresentando o business plan, já estava montando o CNPJ. E ali eu encontrei a primeira agtech que a gente investiu na época do Criatec, que foi a Bug Agentes Biológicos. Era uma empresa de biológico, insumo biológico, nasceu dentro da Exalc, produzindo uma vespa parasitoide chamada Trichogramma galloi, que parasitava a Diatreia saccharis, a broca da cana, substituindo a intervenção química e substituindo outras intervenções, trazendo uma ferramenta competitiva, sustentável, e que acabou se transformando num grande negócio. A gente investiu na Bug, depois vários fundos investiram na Bug em rodadas subsequentes, e a empresa acabou sendo comprada pela maior multinacional do setor biológico do mundo, a Coopert holandesa. Então foi um case de venture capital funcionando, 2009, várias rodadas acontecendo e levando uma riqueza criada dentro da universidade para o mercado. Legal. O grande produtor brasileiro é sensível a esse mundo? Ele entende
inovação aberta, por exemplo, no business do grande agronegócio? O grande produtor já é muito inovador há muito tempo, né? Vamos pegar as SLCs, MAGE, Bom Futuro. Essa galera já faz muito bem. Hoje, até no nível de excelência, né? A SLC tem um fundo de Venture Capital, tem um projeto de inovação aberta com Venture Builder. Então, talvez poucas companhias do agro mundial tenham um programa tão sofisticado e avançado quanto uma SLC, né? Então, os grandes já estão fazendo num nível espetacular. Eu acho que o que foi o fenômeno dos últimos anos foi a velocidade que o produtor médio, aquele produtor de 1.000, 3.000, 2.000 hectares no centro-oeste brasileiro, no Mato Piba, esse cara na adoção de tecnologias, tanto biológico quanto ferramentas digitais. E óbvio, não foi só que ele se despertou, ele já estava, né, procurando, mas casou. Melhora contínua da infraestrutura, a conectividade vem aumentando constantemente, ainda está longe de estar onde deveria, mas está melhorando. O alfabetismo digital do produtor, na hora que ele começa a ter mais engajamento, mais penetração mobile. E a primeira geração de AgTechs não entregou a melhor das soluções, ainda faltou amadurecer, e aí a próxima já veio com soluções mais maduras. E aí a gente teve uma tempestade perfeita. O produtor maduro, a infra madura e as soluções maduras. E o que a gente viu é aquela métrica de satisfação do usuário, NPS, né, o Net Promoter Score, muito alto, e os produtores claramente começando a ficar satisfeitos. Legal. Chico, você já pincelou um próximo passo aqui desse papo. Eu quero mudar um pouquinho o nosso tópico central, mas você já pincelou. O agronegócio crescendo, certamente a economia brasileira andando de lado, a questão dos cisnes negros, enfim, fala um pouco para a nossa audiência, como é que você vê as perspectivas, os cenários e a perspectiva atual, né? Não é o ambiente mais amigável que nós já enfrentamos nos capitais, na história do capital de risco, né? Mas, de novo, é um privilégio estar aqui com você, porque você é um homem do agri-food, né? Do agri-food. Então, esse mundo tem a sua própria trajetória, tem dependências naturais da existência da humanidade, população grande vai consumir alimento, mas tem um quebra-cabeça complexo aí por trás, né? Extremamente complexo. E eu te falo que um dos motivos, Claudião, que a gente decidiu focar no agro, além de perspectiva de crescimento, além de propósito, é porque quando a gente começou a estudar os fundamentos do setor, a gente percebeu que o agronegócio performa bem mesmo quando a região passa por uma crise acentuada, né? E numa região como a América Latina, que a gente sofre o tempo todo de crise, né? Não é que nem os Estados Unidos, que você tem 15 anos de bull market e 2 anos de crise, você ter uma característica antifrágil é super importante, né? Isso entra no modelo. E por que o agronegócio é um setor, usando talvez uma expressão mais técnica, defensivo anticíclico? Primeiro, o setor é denominado, a receita do setor, em moeda forte, porque ele produz commodity é dolarizado, então ele tem uma receita em moeda sólida, e isso ajuda bastante a preservar a renda, às vezes até aumentar a renda do produtor quando a gente tem uma crise de confiança sobre a nossa moeda. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu sempre falo para o time que o único almoço grátis da economia é diversificação, né? É a única forma que você consegue obter o mesmo retorno por menos risco. E uma coisa que o agronegócio brasileiro, fez melhor do que qualquer outro setor da nossa economia, foi conquistar mercado externo. Então hoje, a gente está no Oriente Médio, a gente está na China, a gente está na União Europeia, a gente está em toda a América Latina. Se por acaso o mercado doméstico colapsa, a gente escoa mais para outro país. E eu vou dar um exemplo onde isso aconteceu. Na pandemia, 2020... quando a gente olhava as projeções do IPEA para o ano, em fevereiro, e olhava em abril,
o IPEA fez uma revisão relevante do tamanho do crescimento do agronegócio, mas era muito concentrado em 2 setores. Sucro energético, por causa da restrição de mobilidade, esse fazia total sentido, mas ele também canetou para baixo carne bovina, com a ideia de que, por ser a proteína mais nobre, e a gente provavelmente ia ter um aumento do desemprego, queda da renda, você ia consumir menos carne bovina em 2020. Perfeito. O que aconteceu na prática? A China tinha passado 2018-19 com o surto da gripe suína africana brutal. Dizem, né? Dizem porque as estatísticas não são tão confiáveis, que ela chegou a ter que apagar, matar mais de metade da população suína dela. A China produz mais de metade da população suína mundial. Então, estamos falando aí de 20% a 30% da população do rebanho suíno mundial caindo de um mercado voraz consumidor. E a China entrou em 2020 tendo que comprar proteína. E ela substituiu a proteína suína temporariamente com proteína bovina. Inclusive, eu acho que ajudou a pegar mais no gosto. E batemos recorde de exportação diversos meses para a China, né? E com isso, a gente teve um ano espetacular para a indústria de carne bovina. Isso é a magia da diversificação. Você tem um problema no mercado, um outro compensa, porque você acaba tendo uma oportunidade de acontecer coisas boas e cancelam as ruins e vice-versa. Então, com isso, o agro acaba sendo também resiliente. Por último, né, pegando só uma última característica, o produto que o agro mais produz, que seria alimento, ele está ali na base da pirâmide de necessidades, hierarquia de necessidades, né, de Maslow. Então, você tem uma inelasticidade na demanda. As pessoas cortam outras coisas, elas cortam lazer, elas cortam turismo, antes de elas cortarem alimentos. Então, eu diria que a combinação desses 3 fatores, pegando a tua pergunta pelo chifre, ela deixa a gente relativamente confortável que o agro vai continuar a performar bem esse ano. Receita em dólar, diversificação e uma inelasticidade para o produto core dela. Aí, transformando isso para as agtechs e olhando para a SP Ventures, tá? A gente vê, primeiro, o nosso passivo hoje, os nossos investidores, eles são, em grande parte, grandes corporações do agro, uma Syngenta, uma BASF, uma Bunge, uma Mosaic, uma Yara, que vão continuar a investir no Brasil, em inovação no Brasil. Então, a gente está bem confortável e confiante que essa turma vai continuar a investir aqui. A gente tem grandes investidores de fomento e desenvolvimento internacional, como um Banco Mundial e um Banco Interamericano. Essa turma também vai continuar a investir aqui. 20% do nosso passivo hoje, né, dos nossos investidores, são investidores puro sangue de impacto ambiental. A gente tem o GEF, o Global Environment Facility, que investe para preservar ecossistemas, mitigar a emissão de carbono. E o agro, ele não só é parte da solução, mas ele também tem que ser tratado para a gente não ter um colapso da segurança alimentar. Então, você tem que fazer uma transição para uma agricultura de baixo carbono, ao mesmo tempo que está criando uma agricultura adaptada à mudança climática. Tudo isso demanda inovação tecnológica. Então, a convergência de fatores, eu acho que colocam o agro numa cesta muito diferente do que é a cesta do ecossistema de capital de risco internacional, que passou por anos não só muito exuberantes, com valuations muito altos, mas que agora talvez não tenham tantas justificativas para continuar resilientes. Agora, essa composição favorável é uma delícia te ouvir, cara, porque enche o coração da gente de boas expectativas, né? Porque a gente tá cercado de notícia ruim ultimamente, né? Não tá fácil. Coloca uma perspectiva muito interessante. Agora, é engraçado, né, Chico? Te ouvindo, eu vejo que você tem essa cabeça de, sei lá, de constelação, de complexidade de relacionamentos. Então, infelizmente, o tempo da gente é curto. Eu quero lhe fazer aproveitar da sua presença para lhe fazer uma última provocação. Você é herdeiro direto do Benjamin Franklin, né? Quer dizer, seu pai era nativo desse mundo e você herdou. E eu vejo, assim, eu sou fã desses caras incríveis da história. Ele era um mestre da negociação, né? Ou seja, como compor um cenário onde todos ficam satisfeitos, não é? E você tem essa visão da complexidade da coisa e ali enxerga o jogo de
pesos, medidas, necessidades, surpresas que vão fazendo com que as coisas vão acontecendo e acaba tendo um cenário muito favorável por conta da diversidade, da acomodação de vários interesses. Eu queria ouvir, assim, você, um profissional, Chico Jardim, essa habilidade de negociação, de escuta, de buscar os interesses, como é que você vê isso no cenário do Venture Capital, ao invés de outros segmentos que a colaboração, o nome da gente, Collab, não é exatamente a grande moeda. Isso é uma coisa que me encanta no ecossistema. Estou me delongando um pouco na pergunta, mas para fazer essa provocação de uma forma mais completa. Como você enxerga o valor de colaboração neste mundo de inovação e a capacidade de negociação e geração de win-win o tempo inteiro? Fala aí pra gente. Mas, Claudião, é uma pergunta excepcional, porque vai no cerne do que é o Venture Capital. A gente falou aqui algumas vezes de profecia que se autorrealiza, e o grande desafio de investir no Venture Capital é entender que não é um jogo transacional. O que a gente está fazendo com cada investimento feito é criar um alinhamento de interesse entre diversas partes, que inclui empreendedores, management, investidores, que vão prosperar e vão conseguir resolver problemas enormes e se adaptar a novas realidades, porque eu acho que agora, nesse momento, a palavra mais importante é adaptação. A gente está tendo mudanças muito relevantes que criam oportunidades enormes, mas exigem uma flexibilidade, uma adaptação enorme da organização e dos empreendedores. E isso só acontece se existe um stakeholder management, né, entre os investidores, o time e os fundadores, muito alinhado e muito concertado. E a trajetória empresarial das companhias que a gente investe são muito mais longas, porque a gente está investindo num estágio muito mais cedo da vida das empresas, né? Comecinho da vida delas. E o agro, ele tem uma característica que ele adota tecnologias um pouco mais lentamente, porque processo safra, não é aquele negócio de teste e erro todo dia. Então, o ciclo é mais longo numa atividade cujo ciclo é mais longo. Então, nesse período, para fazer dar certo, tem que ultrapassar muito obstáculo, tem que resolver muito problema, tem muita negociação, tem que trazer novos stakeholders o tempo todo, porque enquanto a companhia vai vencendo obstáculos, ela vai tendo o que os americanos chamam de growing pains, né? As dores de crescimento. E você precisa trazer novos gestores para liderar a companhia, novos investidores que são mais qualificados para investir em empresas maiores, e você precisa pegar aqueles bravos tenentes que entregaram resultado em outros momentos e relegar e tirar eles da operação, que também demanda muita conversa. Tudo isso é um processo muito intenso, demanda muita transparência, mas também muita negociação. E eu te falo, não existe atividade no mercado financeiro mais people to people, né? Esse é um business de pessoas. O nosso insumo mais importante são talentos em todas as esferas do negócio e cada vez que a gente traz um investidor novo ou um participante novo, o mais importante é o que ele está trazendo para a mesa para agregar nessa equação. Muito legal. Chico, nossa, é uma honra, cara, te ter aqui. Um prazer te ouvir, uma delícia mesmo. Pena que o tempo é limitado, senão a gente vai fazer um podcast aqui de horas. Vai ser um webinar. Muito obrigado. Cláudio, obrigado. Parabéns. Você é uma honra. Sou fã do banco, fã do Collab. Muito obrigado. Bom, pessoal, chegamos ao final, né, de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Francisco Jardim, que é cofundador e sócio-diretor da SP Ventures. Você já sabe, continue nos acompanhando nos canais do Alfa, do Spotify e do YouTube, e até o próximo programa.